Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo e o processo de clube-empresa, uma SAF. Será que isso poderia acontecer? Até porque o clube recebeu já uma proposta em 2022, que eu diria que ainda bem que não foi para frente, que eu vou explicar aqui para vocês. Naquela época, né, o Bentes ainda era o presidente do clube depois de algumas mudanças. E vale lembrar, desde quando ele deixou o clube no final de 2023, não tivemos muitas atualizações se o Remo realmente teria interesse de virar uma SAF, um clube-empresa, ou não. Inclusive, né, o próprio Papelinho já falou algumas vezes sobre isso, e o que ele vinha fazendo lá no Fortaleza é um processo que, na minha opinião, se o Remo seguir, tem um bom potencial também, né? E aí, quem sabe, ele sendo a peça-chave para esse processo de virar um clube empresa, que não necessariamente quer dizer que vai chegar investidores e tudo mais, que eu vou explicar aqui para vocês, quanto que poderíamos esperar, né, de valor da SAF. Tem até uma matéria aqui que fala, né, sobre o Remo e o Paysandu no novo estudo publicado no final do ano passado, quanto que teria um valor da marca, e outros clubes, né, que já foram comprados, inclusive um investidor, né, que teve uma proposta, né, para comprar o Remo. Ele comprou uma outra equipe, né, recentemente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Remo, para chegarmos a essa marca aqui, que é de 68 mil inscritos no YouTube. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, contei com sua ajuda. Lembrando, chegarmos aqui em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo para vocês. Então, vou deixar inclusive aqui, ó, se você quiser comprar a sua, aqui na Foot Fanatics temos várias opções, e com o meu link aqui embaixo você ainda tem um desconto especial, tá? Olha essa camisa aqui da atual temporada, então você tem 10% de desconto à vista, então sai por 269, tamanho, ó, PM, G, GG, enfim. Vou colocar aqui, ó, Gustavo. Se quiser colocar o número aqui também, ó, quiser colocar aqui 10 ou 2, enfim, 4, 7, tá, todas as opções, o link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo na descrição. Então, a primeira matéria que eu achei aqui sobre esse processo de SAF foi ainda com o Fábio Bentes, que na época ele fala aqui, ó, Bentes diz que Remo está na segunda etapa da discussão sobre SAF e explica passos a seguir. Então, ele era um cara a favor dessa ideia de clube-empresa, não para virar a qualquer custo, né, mas para ter uma noção melhor de como que seria todo esse processo de criação de um clube-empresa. Na época, em entrevista, né, ele falou o seguinte, ó, agora a gente parte para uma segunda etapa, que é o estudo dos possíveis modelos. Com base nessa possibilidade, a gente parte para um debate interno sobre os caminhos, né, o que o Remo quer daqui a alguns anos subir de divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, né, ter um estádio para 25 mil pessoas. Então, o Remo precisa ter dinheiro para isso. E como vamos buscar esse dinheiro, né? Qual o tipo de investidor vamos ter para isso? É uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ao mercado, né? Pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar com uma associação e não ter uma SAF. É uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida, né, ser SAF e vender o controle acionário. Esse debate está sendo iniciado internamente, mas já temos um ponto de partida. Foi esse diagnóstico apresentado no relatório e agora estamos analisando essas possibilidades que falei e ver qual é o melhor caminho. E aí a grande questão que fica aqui é o seguinte, né? Naquela ocasião teve os votos, se fosse levado em consideração, né, e levar à frente, ia ter o voto do Conselho Deliberativo, porque ainda não poderia o Remo virar uma SAF. Então não teve uma mudança no estatuto, por exemplo, do clube. Mas isso não é um grande problema, até porque assim que o clube tiver interesse, vai lá e ter essa votação entre os sócios e realmente uma proposta, um projeto, porque até agora, desde aquela época, nunca tivemos absolutamente nada. E aí tem alguns outros pontos que eu quero tocar aqui em relação também sobre esse ponto. Por quê? Naquela ocasião, em 2022, de lá para cá mudou muita coisa. Igual eu falei, a nova gestão do Remo nunca se posicionou, né? Ah, tem interesse na SAF? Não tem. Porque eu diria também que o clube, estando igual estava na Série C, não é o momento ideal de se pensar numa SAF, muito menos numa Série B também. Por quê? Porque até o próprio Papelinho fez isso lá no Fortaleza, que foi primeiro você crescer a marca, né, para depois você virar uma SAF. Então o Fortaleza ainda não vendeu o seu controle acionário, mas se quisesse hoje vale muito mais do que 2017, 2018, quando o clube estava na Série C e depois na Série B do Campeonato Brasileiro, que até vou explicar aqui os motivos para vocês. Só antes eu quero deixar aqui os próximos jogos do Remo no Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo aqui. O próximo compromisso é contra o Atlético Goianiense. Tá a cotação de 3,5 a cada real apostado para o Remo vencer esse jogo, né? Então o Leão vencendo aqui, ó, R$35, voltando 122, excelente cotação. Lembrando, você pode começar a apostar na Betfair
a partir de R$1. E lembrando, né, sempre apostar com responsabilidade. Tem também aqui o outro jogo que eu deixei da final da Champions League, ó, o PSG vencendo a partida, tendo uma boa cotação, para vencer o título também, ó, 1,58 o PSG vencendo, e a Inter de Milão 2,25, tá uma cotação alta, né, para Inter vencer. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, né, mas enfim, aparecendo aí o PSG como amplo favorito para esse duelo. Para você começar a apostar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Libertadores, Sul-Americana, Série A, sequência aí da Série B do Remo, você encontra o link aqui embaixo na Betfair, beleza? Então aqui, né, até sobre a evolução dos números, né, e complementando aquele raciocínio, o Remo na temporada passada chegou a um faturamento próximo de 13 a 15 milhões de reais, tá? Então um valor aí que ainda, na minha opinião, é bem baixo, mas que para uma Série C, por ter conseguido o acesso, tá interessantíssimo. E aí para a Série B a tendência é que chegue próximo da casa dos 25, 23 a 30 milhões, sem considerar um acesso, né? Porque se conseguir o acesso, teria um faturamento bem mais alto e, consequentemente, né, bilheteria, receita, sócio e tudo mais. Então, isso aqui é um ponto principal também, porque igual o clube conseguindo de volta esse acesso a jogar uma primeira divisão, quanto que não vale a marca, né? Porque poucos clubes no Brasil, nesse momento, estão dispostos a virar clube empresa, e os times com maior torcida, quem ainda não virou, né? Então, Palmeiras, o São Paulo, vão virar realmente clube empresa, um Flamengo, um Corinthians? Olha, eu acho muito difícil. Então o Remo, se ele conseguir chegar num ponto, uma boa administração, uma sucessão, né, de pessoas no departamento financeiro, departamento de futebol, categoria de base, fazendo bons trabalhos por muitos anos e o clube apresentando uma crescente nos números de receitas, né, e voltando à Série A, eu acho que aí sim seria um cenário ideal para a partir do momento que você entende, né, olha, chegamos até aqui, igual Vitória nesse ano, Fortaleza, dá para fazer isso, mas agora para brigar por títulos, né, para ter um investimento maior, vai ter que virar uma SAF. Então aí eu acho que é o momento ideal, né, principalmente agora que o Remo pelo menos conseguiu sair daquela inércia que é de ficar na Série C, que ficou um ano, ia ficar 2, 3, imagina, né, ia ser uma pressão uma atrás da outra. Agora estando na Série B e vivendo uma boa fase, vamos combinar, tá muito mais fácil de conseguir o acesso, apesar, né, de que não tem uma longa temporada pela frente. Mas vamos combinar que alguns tempos atrás isso aí parecia inimaginável, né? Você pega 15, 16 meses atrás, falar em brigar para a Série A, parecia um delírio total, né? Então aqui, ó, Papelinho revela preferência pelo Remo, mesmo sendo nomeado presidente da SAF do Fortaleza. Então o executivo, no final de 2023, trocou o Fortaleza pelo Remo, que acredito eu que se não fosse um bom projeto, ele jamais sairia, né? Porque ele certamente viu esse potencial no Remo, um clube com uma torcida gigante, que não estava sendo muito comentado, né? Que estava muitos anos sem disputar a Série A, poder fazer um bom trabalho e ter esse retorno à Série B, que era o primeiro passo, e depois a elite do futebol brasileiro. Então, lá o Fortaleza, né, virou um clube empresa. Vai lembrar que quando você vira uma SAF aqui no Brasil, você tem um benefício também de poder parcelar essa dívida em muitos anos, né? Então é mais um dos benefícios que não necessariamente você precisa vender a SAF para o acionista, você pode virar uma SAF e ainda ser uma instituição, e você tem um desconto, né, em relação às dívidas que o Remo conseguiu sim ter uma boa redução nos últimos anos. Vale lembrar também, né, que a proposta que o Remo teve em 2022 para compra, né, então foi o vendido o nome, o Tesla, o clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Paraense. Então o Leandro Rodrigues, dono da VL Gold de Dubai, né, que é essa empresa aí que teve essa proposta para comprar o Remo e tudo mais. Então lembrando que naquela ocasião queria comprar 90% das ações por cerca de 40 milhões de euros, quase 210 milhões na ocasião, que não foi adiante porque o Remo não viu segurança jurídica nesse processo e também porque não estava tão disposto assim a negociar. Vale lembrar também, né, que eu acho que passaria tranquilamente desse 1 bilhão, até porque a SAF, por exemplo, do Santa Cruz, de outros clubes como, por exemplo, Botafogo da Paraíba e tudo mais, chega um valor próximo disso. Por quê? Porque também é um aporte durante muitos anos, né? Então se fosse 1 bilhão na venda do Remo, se você aplicar 100 milhões por ano, né, esse investidor já vai dar um retorno bem interessante de 100 milhões por temporada. Daqui 6 anos o clube estando numa Série A, no Libertadores, se tudo desse certo, seria pouco, né? Mas é um dinheiro extra, não é só do faturamento, é extra. E uma Série B, então, vamos combinar, 20, 25 milhões a mais numa Série B, meu Deus, você monta aí o time tranquilamente.